Olá, Odair da DevCode aqui. Na aula de hoje eu estarei começando a minha primeira playlist sobre Flexbox aqui no canal. Então essa seria a nossa primeira aula. E nessa primeira aula eu vou fazer uma introdução sobre o Flexbox e já vamos começar falando sobre uma propriedade, a DisplayFlex, que basicamente é uma propriedade que veio e inclusive é uma das mais utilizadas pelos desenvolvedores atualmente, tá? Então ela é muito simples, mas também ela é muito utilizada, é muito importante que você saiba essa propriedade, tá? Então, como é que funciona, para que serve o display Flex, o Flexbox, enfim. Flexbox veio para nos possibilitar uma flexibilização da parte de utilização do nosso layout. Então, o que isso significa? Aqui na tela vocês estão vendo uma animação à direita e temos também uma div com fundo acinzentado à esquerda, certo? Isso aqui a gente consegue fazer utilizando o Flexbox, muito simples, rápido e prático. Entretanto, isso não era assim antigamente. Antigamente nós tínhamos um processo que era um pouquinho mais chato, mais burocrático para executar uma interface assim. Então, o DisplayFlex nos possibilita de ter uma tela assim, uma interface assim, de forma muito mais simples, muito mais rápida e muito mais fácil de aplicar. E eu vou mostrar para vocês essa forma de aplicação, perfeito? Então vamos aqui ao VS Code, vou iniciar um arquivo chamado index.html e outro chamado style.css. Então eu vou separar a estilização do HTML, perfeito? Tem muita gente que trabalha com style aqui dentro do HTML, mas fica um pouco bagunçado, então eu prefiro deixar separado. Então eu já fiz aqui o autocomplete, ou melhor, utilizei o autocomplete do VS Code aqui, utilizando a exclamação para fazer um auto-preenchimento da estruturação do nosso HTML. Vou chamar aqui de Flexbox e vou fazer a linkagem. Para quem não sabe fazer essa linkagem, tem um vídeo aqui no canal, clica aqui no cardzinho acima que você vai poder acessar, beleza? Vou fazer a linkagem do meu CSS. Então, basicamente, basta digitar link e vir aqui em link2.css. Já vai fazer a linkagem. Só tenha cuidado com uma coisa. Se o nome do seu arquivo aqui é style.css, o seu arquivo aqui precisa ser style.css. Se aqui for styles, por exemplo, styles.css, você tem que se assegurar de que aqui no index você está realmente linkando com styles.css, beleza? Então tenha esse cuidado. Vou colocar o styles para a direita, para a gente trabalhar com o index, com o HTML e com o styles aberto aqui. Vou aplicar um background azul ao nosso bar. Então, vir aqui, botar um azul, abrir nosso navegador. E aqui no navegador eu vou puxar nosso index. Perfeito, já está funcionando, está aplicado. Então, eu vou maximizar nosso VS Code, vir aqui apagar o que eu coloquei até o momento. E a partir de agora, então a gente começa a colocar a mão na massa. Eu vou mostrar para vocês como era feito antigamente para deixar as divs alinhadas, como nesse site aqui. Então, uma div do lado da outra. Por quê? Se eu vier aqui, eu vou colocar uma div, que é a divPy, e essa div vai receber uma classe chamada container. Dentro dessa divPy, caso vocês não saibam o que é um container, tem um vídeo aqui, basta clicar no cardzinho que vocês serão direcionados para esse vídeo e lá eu explico o que é o container, como funciona, faço um geral sobre o container, perfeito? Então eu vou criar outras duas divs, div 1 e div 2, beleza? Vou colocar uma classe chamada retângulo. Chamar de retângulo, a mesma coisa para essa de baixo, classe retângulo, beleza. Vou então agora fazer o seguinte, fazer uma estilização nela, ponto retângulo, vai receber width, botar uns 47% de largura, ou seja, essa div vai ocupar 47% da largura total da tela. Colocar uma altura de 300 pixels, tá bom? E também vou colocar um background color de essa corzinha aqui. Beleza, vamos ver como é que ficou. Está aqui. Vocês não vão ver duas divs, por quê? Porque eu tenho que aplicar uma margem aqui nessas divs. Então, colocamos 10 pixels de margem e agora sim vocês vão ver as duas divs, div 1 e div 2. Vocês perceberam que uma div está debaixo da outra, só que a gente não quer isso, a gente quer que uma fique ao lado da outra, como está aqui no site, certo? Então, como é que a gente faz? Antigamente, o que a gente faria aqui? Nós viríamos aqui e colocaríamos um float left, que significa float, do inglês flutuar. Flutuar à esquerda, left é a esquerda, né? Então seria flutuar à esquerda, significaria o que basicamente? Nós estaríamos fazendo com que as nossas divs ficassem alinhadas pela esquerda, ou seja, todas as divs que possuem a classe retângulo ficariam alinhadas à esquerda, começando à esquerda, de forma com que elas ficassem assim. Eu até vou tirar essa margem para vocês verem. Ó, ela ficaria basicamente colada. Vou colocar a margem de volta.
Agora nós temos as duas divs separadas. Perfeito? Então, agora nós temos o que nós acabamos de criar aqui. Foi simples, não foi? Foi. Entretanto, tem um problema. Nós temos uma divisãozinha aqui, sim, entre cada uma das divs, correto? Só que, muitas vezes, a gente precisa de um espaço maior entre elas. Então, vamos lá, vou aplicar aqui uma margem, por exemplo, de, sei lá, vou botar 60 pixels de margem. É um pouco exagerado, talvez, mas vou colocar 60 pixels. Ela não vai ficar uma do lado da outra. Por quê? Porque ela não tem essa automatização de pegar e compatibilizar o tamanho da tela. Ela simplesmente vai fazer o seguinte, olha, temos lá 47% de largura da tela, mais 60 pixels sendo aplicados de margem, em margem total no caso. Então ele não vai simplesmente pegar, ajustar as margens e fazer a subtração para fazer com que a div caiba na tela. Não, se não couber, ele vai jogar para baixo. Isso é um problema, porque aí nós temos que vir aqui e ficar calculando para tentar colocar uma div da outra. Então nós estamos com 47% de largura, certo? Agora eu coloquei 40 e vamos ver. Ó, ficou uma do lado da outra, mas eu tive que vir aqui e fazer uma alteração, então é um processo bastante chato, certo? Trabalhando com Flexbox, a gente evita tudo isso. Vamos lá, fazer isso aqui rapidinho para mostrar para vocês. Uma está abaixo da outra, que eu acabei de fazer a alteração, vou colocar aqui 47% novamente. Então, tá feito. Duas divs, elas não ficam uma do lado da outra, porque não vai haver essa possibilidade. Então, como é que funciona para fazer a aplicação do Display Flex? Na DivPy, eu somente faço o seguinte. Venho aqui, vou fazer a chamada dessa div, que seria a classe container. Então, container. E aqui eu aplico Display Flex. Display Flex. Ponto. O que vai acontecer? Uma vai ficar do lado da outra. E ponto. E se eu quiser aumentar o tamanho da tela, o tamanho da div, no caso, posso vir aqui, posso colocar 50%, que ela vai continuar na tela. Ela vai aumentar proporcional. Se eu diminuir o tamanho da margem, posso vir aqui, fazer a redução da margem e ela vai continuar sendo aplicada em linha. O que acontece? Display Flex possibilita com que a gente tenha essa aplicação direta na tela. Ele faz todo o cálculo automaticamente e faz com que tudo fique em linha. Então agora, se a gente quisesse, nós poderíamos muito bem vir aqui e colocar a inserção de todo o conteúdo que está apresentado aqui na tela de forma 100% automatizada e fácil. Então, o Display Flex serve basicamente para isso, para possibilitar que a gente faça esse tipo de trabalho de forma muito mais simples, rápida e automatizada. E se por acaso eu quisesse trabalhar com uma div abaixo da outra mesmo, existe a possibilidade de fazer isso? É claro que existe. Para fazer isso é muito simples. A gente vem aqui, nosso container Py mesmo, e aqui nós digitamos o seguinte, Flex Direction. Aqui a gente vai atribuir então a direção que a gente quer, ou em linha ou em coluna. Como vocês viram, ao atribuir Display Flex para o container Py, a gente vai fazer com que ele fique em linha. Agora, se a gente colocar column aqui, ele vai ficar em coluna. Então ele vai ficar um abaixo do outro agora. Então existe essa possibilidade. Porque por padrão, o Display Flex ele já vem sendo distribuído em linha. Então, basicamente, se eu apagar o column aqui, vocês vão ver que ele volta a ser uma linha. Então existe sim essa possibilidade. Perfeito? Então, essa seria a abordagem que eu tenho para passar para vocês sobre o Display Flex, sobre o Flexbox, né? Então essa seria a nossa primeira aula dessa playlist. Para qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem comentário aqui que eu vou responder, até mesmo se for necessário faça um vídeo respondendo no comentário. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e se gostaram do vídeo, comentem que gostaram para incentivar o trabalho.